Estamos lendo o livro de Marcos, capítulo 9, e no vídeo passado nós encerramos falando sobre o jejum. O que acontece? Jesus está falando com os discípulos estão debaixo da lei de Moisés, e o período aqui é o período da lei, tá certo? É Velho Testamento, por isso que ele fala em jejum. Olha aqui. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, tá certo? Porque ele falava para judeus que estavam debaixo da lei de Moisés. Da mesma forma, também falou para os fariseus, olha, você dá o dízimo, mas não esquece o amor, que é mais importante. Por isso é que ele mandou aqueles caras dar o dízimo, porque eles estavam debaixo da lei de Moisés, eram obrigados a isso. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, capítulo 9, verso 30, e não queriam que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e irão matá-lo, e morto ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de um menino, pôs no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nos lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem no pescoço um mó de atafona e que lhe fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz também, uns com os outros. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Mas essa multidão gostava de andar atrás dele, hein? E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles lhes disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. E assim já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem.
Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus aqui, meu amado, não está falando que o que Deus ajuntou, o homem não pode separar não, viu? Ele está falando para o homem não separar o que Deus ajuntou. Ele está falando isso, ó. O que Deus ajuntou, você não separe. É isso que ele está falando. Olha aqui, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É isso que ele está falando. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os em seus braços, ou impondo-lhes as mãos, os abençoou. Meu amado, quando fala casamento aqui é morar debaixo do mesmo teto, viu? Casar é morar na mesma casa. Aqui não fala em casamento como se fosse um contrato feito no cartório e nem uma solenidade feita em algum lugar, uma cerimônia, não. Casamento, quando se fala aqui, é o homem e a mulher morar juntos, sob o mesmo teto. Casar, estar na mesma casa. É disso que ele está falando. 10:17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei eu, bom mestre, para herdar a vida eterna, mestre? Eu quero ir para a vida eterna, eu não quero ficar aqui. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Nesse texto simples e pequeno você vê que a bondade de Deus é diferente da bondade dos homens. Porque se fosse igual à nossa bondade, Jesus nunca poderia dizer que ninguém há bom, senão um. Tá certo? A bondade de Deus, Deus é bom, ela é diferente da bondade do homem. Por isso não conseguimos avaliar a bondade de Deus. Você sabe, entende? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vá, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Olha a sequência, meu amado, olha a sequência, olha a sequência. Olhando para ele, o amou, e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai primeiro, vende tudo quanto você tem, depois dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Olha a sequência. Olha a sequência. Seguir ao Senhor. Olha a sequência. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu posso falar isso, meu amado, porque eu dei. Você sabe que eu dei? Eu dei. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu dei. Eu fiquei apenas com o carrinho que eu tenho para andar, minha motinha, que eu prefiro andar até de moto do que carro, e a casa que eu moro. E agora um estúdio que depois, né, aqui com o pessoal me ajudando, eu montei um estúdiozinho onde eu faço esses vídeos. Mas eu não tenho mais nada. O que eu tinha, eu dei. Eu cheguei a ter 4 emissoras, equipamentos de televisão e de rádio, tudo, e dei tudo. Não tem mais nada. Acredite em mim.